Aula 8, espaço dos momentos e valores esperados. Distribuições no espaço e no momento. Nós sabemos que um pacote de ondas, ele é uma superposição de ondas planas da seguinte forma, com diferentes comprimentos de onda. Então, matematicamente, essa superposição descreve dessa maneira, onde nós temos aqui as ondas planas, nós temos aqui uma soma sobre diferentes comprimentos de onda. Pelo teorema de Fourier, nós podemos definir uma função φ de k, onde φ é uma outra função, k é um número de onda, que tem a ver com o comprimento de onda. Vamos lembrar que o número de onda é 2π sobre o comprimento de onda. Esse é o número de onda. E pelo teorema de Fourier, nós podemos escrever a transformada da π de x. Então, o φ de k vai ser a transformada de Fourier da π de x. Escrito dessa forma. Então, eu tenho uma função no espaço de posições, e eu tenho uma função no espaço dos momentos. Tudo bem? Então, eu posso escrever o meu sistema dessas duas maneiras, ou no espaço de posição, ou no espaço de momento. Esses dois resultados importantes que unem esses dois espaços, o espaço das posições e o espaço dos momentos, eles estão relacionados por meio do teorema de Parseval, dessa forma, onde o lado esquerdo, ele fala, nós temos a integral da densidade de probabilidade no espaço das posições, e no lado direito nós temos também uma densidade de probabilidade, a soma dela, só que no espaço dos momentos. O que nós estamos dizendo é que a soma de uma densidade de probabilidade é igual à soma da outra densidade de probabilidade no outro espaço. Ou seja, a probabilidade nos dois espaços, somada de menos infinita a mais infinita, ela vai ser a mesma. Já que nós associamos ondas planas a altos estados de momento, ou seja, esse tipo de onda, que é IKX, esse tipo de onda plana, ele tem um momento muito bem definido, que é o K. Tudo bem? Nós vamos usar o teorema de Parseval, né? Só que agora nós vamos trocar o K pelo momento. Por quê? Nós sabemos que o momento P é igual a H cortado K, como aqui. Então, nós vamos escrever a nossa função π de x em termos não agora da variável K. Vamos trocar ela pela variável P, que é o momento. O único termo que vai aparecer a mais aqui é o H cortado. Então, onde tinha K na expressão anterior, nós vamos substituir por P, que é o momento, dividido por H cortado. Fazendo essa substituição, nós chegamos nessas duas expressões aqui. Uma para a função π de x, que é a função de onda no espaço das posições, e temos a φ de P, que é a função de onda, só que no espaço dos momentos. E o teorema de Parseval, ele toma essa forma agora. Ó. O lado esquerdo continua sendo a densidade de probabilidade no espaço das posições, e o lado direito é agora a densidade de probabilidade no espaço dos momentos, onde agora nós estamos escrevendo um momento com a letra P, que é o momento linear. Da mesma forma que φ é uma função de onda no espaço da posição x, nós vamos dizer que φ de P é também uma função de onda, só que no espaço do momento P. Tá? Então, nós podemos dizer que essa função, que é um módulo quadrado da φ de P dp, é a probabilidade de encontrar a partícula num determinado intervalo. No caso aqui, no eixo, se a gente pega a reta P, nós temos aqui de P até P mais dp. Então, é a probabilidade de encontrar a partícula com o momento entre P e P mais dp. Então, repetindo, é a probabilidade, esse termo nos dá a probabilidade de encontrar a partícula com um determinado momento nesse intervalo entre P e P mais dp.
É isso que diz esse termo. Ou seja, é uma densidade de probabilidade vezes a largura do intervalo onde você quer saber se qual é a probabilidade da partícula ser encontrada com seu momento com aquele determinado valor. Vamos considerar agora uma generalização dessas expressões das transformadas de Fourier, ou das distribuições de posição e de momento em 3 dimensões. Agora, o que nós temos? A integral vai ser sobre o volume no espaço dos momentos. A minha onda plana agora, ela se escreve assim, é I, fica momento vetor produto interno x vetor, e aqui isso tudo está dividido por h cortado, como está aqui, ó. O mesmo acontece na função φ de P. Agora, as grandezas são vetoriais. Aqui nós temos o elemento de volume, tudo em 3 dimensões e vetorial. E aqui também a ordem de grandeza muda. O teorema de Parseval, como ele fica o teorema de Parseval? O teorema de Parseval, agora, a integração é no volume. A integração se dá agora em D3x, no espaço das posições, como se dá também em D3P, no espaço dos momentos. Ou seja, não muda praticamente, ou seja, não muda nada o teorema. Vamos falar um pouquinho de valores esperados. Vamos considerar uma variável aleatória Q, e essa variável aleatória pode assumir valores de Q1 até Qn, ou seja, ela pode ter os valores Q1, Q2, Q3 até Qn. E as probabilidades de ocorrência desses valores nós vamos designar por P1, P2 até Pn, ou seja, a chance dessa variável assumir o valor Q1 tem probabilidade P1. A chance dessa variável assumir o valor Q2 tem probabilidade P2, e assim sucessivamente. O valor esperado dessa variável, né, de Q, é o valor médio que encontramos a partir de repetidas medidas, ou seja, você faz repetidas medidas dessa variável, e o que nós vamos chamar de valor esperado é o valor médio, ou seja, esse aqui, ó, é uma média ponderada, ou seja, os valores que a variável assume multiplicado pelas suas respectivas probabilidades. Então, essa grandeza, que é o Q, grandeza Q, com esse símbolo aqui, nós vamos chamar de valor esperado. Como nós já vimos antes, né, a probabilidade de encontrar uma partícula no intervalo x e x mais dx é dado por esse termo aqui. Então, π estrela de x multiplicado por π é a probabilidade. Quando nós multiplicamos por dx, nós estamos nos perguntando o seguinte: qual é a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx? Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade de encontrar a partícula nesse intervalo. Então, isso é dado por esse termo aqui, ó. Então, é uma probabilidade multiplicado, é uma densidade de probabilidade multiplicado pela largura do pacote. Então, como que a gente escreveria o valor médio de x? O valor médio de x, ou o valor esperado de x, né, vai ser o quê? Vai ser o x multiplicado por essa densidade de probabilidade, que é π estrela π, dx, integrado de menos infinito até mais infinito. Então, é assim que nós vamos escrever, dessa maneira, nós vamos escrever o valor esperado do x, ou o valor médio do x. Então, aí, o que nós estamos perguntando quando a gente fazemos esse cálculo? Nós estamos perguntando o seguinte: qual é o valor, qual é o local mais provável onde a partícula vai estar? Então, o valor médio do x, tudo bem? Uma observação importante é que esse valor médio, ele depende do tempo. Por quê? A função de onda, ela depende do tempo. Então, se ela depende do tempo, é integral em dx, então, implicitamente, o valor médio vai depender do tempo. Além disso, nós podemos afirmar o quê? O φ de P, o φ estrela de P multiplicado por φ de P, dP, é a probabilidade de encontrar a partícula com um determinado momento entre P e P mais dP.
Então, o valor esperado do momento, ou o valor médio do momento, o que nós vamos fazer? Vamos fazer da mesma forma. Se essa grandeza aqui é a probabilidade, então a grandeza que eu quero calcular o valor esperado, eu pego ela, que é o P, e multiplico por essa probabilidade, e integro. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando no espaço dos momentos. No caso anterior, eu estava trabalhando no espaço das posições. O que nós podemos fazer aqui agora? Eu sei quem é φ estrela de P e quem é φ de P. É só a gente olhar. Aqui nós temos φ de P, ó. Então podemos substituir o φ de P e o φ estrela de P naquela função. E com isso eu retorno na minha função psi, ó. Eu vou retornar a minha função psi e eu vou realizar a integral no momento e vou ficar com a integral em dx. Fazendo isso, nós encontramos essa integração. Nós fizemos a integral no momento, nós realizamos essa integral aqui, que é a integral no momento, e nos sobra as funções psi estrela psi, e realizamos também uma integral no x, e nos sobra uma outra integral no x. Então, nós chegamos aqui, nós conseguimos fazer o quê? Nós escrevemos o valor médio de P, ou valor esperado de P, que era uma integral em função do dp no espaço dos momentos, mas a gente conseguiu transformar esse valor esperado de P numa integral no espaço das posições, onde agora eu tenho psi estrela psi e aparece aqui um operador. Então, a conclusão que a gente tira é que esse operador que aparece aqui, ele é o operador momento, porque eu estou querendo calcular aqui o valor esperado do operador momento, só que é o operador momento escrito no espaço das posições, que é esse valor aqui, ó, que nós já tínhamos obtido lá atrás, quando nós tratamos da equação de Schrödinger para a partícula livre. Então, a que resultado nós chegamos? Nós chegamos ao resultado onde nós saímos de uma integração no espaço dos momentos, substituímos aqui os φs, integramos em dp, realizamos uma integral de dx e nos restou uma outra integral de dx e sobrou esse operador que nós identificamos como operador momento linear no espaço das posições, que é esse aqui, ó. Então, esse é o operador momento linear no espaço das posições. Então, a gente pode generalizar, nós falamos do operador momento e do operador posição, nós podemos generalizar por um operador qualquer, ou seja, eu pego a função psi estrela, e faço a integral em dx, colocando aqui no meio o operador. E aí me resta saber como que esse operador atua nas funções dentro da integração. Então, no final, eu só preciso realizar essa integração para obter o valor esperado do Q. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular o valor esperado do operador energia cinética T para uma partícula livre movendo-se em uma dimensão. Uma partícula livre, a energia cinética dela é P ao quadrado sobre 2m, que a gente pode escrever na forma operatorial como H cortado sobre 2m, derivada segunda, com relação a x. Fazendo isso, usando essa expressão anterior aqui, ó, então, dx, psi, operador, psi. Então, nós vamos colocar, ó, dx, psi estrela, operador, psi. O termo numérico, o termo constante, a gente deixa fora da integral, porque não interfere. Então, a gente precisa só realizar essa integral. Aqui eu tenho a derivada segunda atuando nessa função. Nós podemos integrar por partes para passar uma das derivadas para essa função, que é a psi estrela. Vai ter um termo de superfície, só que esse termo de superfície ele vai se cancelar, porque nós estamos integrando de menos infinito a mais infinito. No menos infinito, a função de onda vai a zero, e no mais infinito, a função de onda também vai a zero. Então, esse termo de superfície que aparece, ele vai se cancelar.
Só vai restar, então, a derivada primeira nesse termo e uma derivada primeira nesse termo, que é o psi estrela, tá? E aí, sendo as derivadas iguais, só que um é no psi e o outro no psi estrela, nós vemos que um é o complexo conjugado do outro. E quando eu multiplico um número que é complexo conjugado com seu número complexo, isso dá um módulo quadrado do número complexo, como aqui, ó. Eu tenho uma derivada da psi e eu tenho multiplicado pela derivada da psi estrela. Então, é o complexo conjugado vezes o seu número complexo. Então, isso dá um módulo quadrado do número. Então, quem é o número é a derivada primeira do psi com relação a x. Então, é assim que nós vamos, esse é um resultado, é assim que nós vamos calcular o valor médio da energia cinética, o valor esperado da energia cinética. Só que para isso nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a função de onda. A função de onda nós vamos aprender ainda a calcular ela a partir da equação de Schrödinger. Nós vamos ver no próximo capítulo que nós vamos calcular e obter essas funções de onda, e com isso nós podemos calcular o valor médio, o valor esperado da energia cinética. Nós podemos também, olha só, em vez de trabalhar com a representação da energia cinética no espaço das posições, nós podemos trabalhar com a representação da energia cinética no espaço dos momentos e calcular o valor esperado utilizando a densidade de probabilidade no espaço dos momentos. Então, eu escrevo energia cinética como P ao quadrado sobre 2m e multiplico pela densidade de probabilidade e integro em dp de menos infinito até mais infinito. Isso é uma outra maneira também de se obter o valor esperado da energia cinética para uma partícula livre se movimentando na direção x. Outros operadores que também nós podemos calcular o valor médio, nós temos o operador momento linear, em 3 dimensões. Nós podemos também calcular o valor médio dele, o valor esperado. O operador energia potencial, a energia potencial, nós calculamos a energia cinética. Nós também poderíamos ter calculado a energia potencial. O operador momento angular, nós também podemos calcular o valor médio dele, utilizando esse mesmo procedimento. Vamos falar um pouquinho da evolução temporal de valores esperados. Nós sabemos que os valores esperados dos operadores dependem no tempo, ou seja, aquele valor esperado que nós estávamos trabalhando, chapéu, valor esperado desses operadores dependem do tempo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode se perguntar como que é essa dependência, ou seja, nós multiplicamos aqui por IH cortado e vamos derivar com relação ao tempo. Tudo bem? Vamos nos lembrar que o valor esperado do operador é essa integral aqui, ó. Psi estrela, que não depende explicitamente do tempo, quem depende do tempo não é o valor esperado dela. Esse Q chapéu com esses colchetezinhos, é o valor esperado que depende do tempo. Então, nós temos que derivar, tem que derivar daqui fora, tem que derivar essa grandeza. Quem vai ser derivado aqui? O psi estrela vai ser derivado e o psi. Vamos nos lembrar, vai ficar assim, ó, IH cortado, de psi dt. Mas quem é IH cortado de psi dt? Vamos lembrar que isso aqui é H chapéu, isso aqui é a equação de Schrödinger. H chapéu, psi. E quem é psi estrela? Pega o complexo conjugado da expressão acima, dá menos I H cortado de psi estrela dt. Pegar o complexo conjugado de H psi, nós temos que fazer assim, ó, deixa do jeito que está. H, chapéu, psi, aí você fecha o parêntese, psi estrela. Então, onde aparece d psi dt, nós vamos substituir por H psi. Onde aparece d psi estrela dt, nós vamos substituir por H chapéu psi estrela, como está aqui. Ó. Fazendo isso, nós vamos obter essa expressão aqui, vem para cá, que é a derivada do produto, e essa expressão aqui forma esse termo.
Parece um menos aqui, que é um termo cruzado. Bem, o que não é derivado, somente o psi estrela e o psi que são derivados, tá? E aqui nós temos uma coisa bem interessante, ó, usando a condição de hermeticidade do operador H, esse termo aqui, nós podemos escrever assim, ó, psi estrela, H chapéu. Então, o H chapéu, ele passa a ficar perto do O, vai ficar assim, ó, perto do Q, no caso. Fica H, Q. Então, eu tenho a citação que fica QH menos H, Q, e do lado de cá fica o psi estrela, como tá vendo aqui, ó, aqui fica psi estrela e aqui psi estrela. Então, do lado de cá fica psi estrela, e do lado de cá fica o psi, e do lado de cá fica o psi, do lado direito. Do lado direito fica o psi. E esse termo aqui, nós já vimos quem é esse termo. Esse termo, ele é o comutador. Comutador de H com Q chapéu. Então, é o comutador de Q chapéu com H, é esse termo que está entre parênteses. Então, nós podemos escrever dessa maneira compactada a nossa expressão, dessa maneira aí, um comutador. Então, nós podemos ver que essa integral, ela é nada mais, nada menos que, aqui eu tenho a psi, aqui eu tenho a psi estrela, e eu estou integrando em dx. Então, ela é o valor médio do comutador de Q chapéu com H chapéu com hamiltoniano, é o valor esperado do comutador. Então, nós vemos que a derivada do valor esperado do operador é numericamente igual ao valor esperado do operador com o operador hamiltoniano. Escrevendo de forma compacta, é esse resultado que nós chegamos. Ó. A derivada temporal do operador Q com relação ao tempo é igual ao valor esperado do operador, do comutador do operador Q com o operador hamiltoniano. E aí poderíamos fazer aqui, entrar, na verdade, outros operadores. Nós pegamos um operador genérico, mas poderia pegar o operador, por exemplo, derivada temporal do operador energia cinética. Qual seria o valor? Seria o valor esperado do comutador da energia cinética com o operador hamiltoniano. E aí você pode usar isso também para vários outros operadores. Essa aqui é uma expressão muito importante em mecânica quântica, porque ela expressa a dependência temporal dos valores esperados dos operadores em mecânica quântica. Aqui nós temos as referências e até a próxima aula.